Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Quero falar um pouco hoje sobre psicologia no CrossFit, né? Variáveis psicológicas dos participantes de CrossFit, uma revisão sistemática, né? Na verdade, quando segundo se entende pela descrição aí dos autores, dos comentários dele, segundo se entende que era para ser uma revisão sistemática e meta-análise, mas em função, eles dizem lá, no final eles selecionam lá 34 estudos, e pelos métodos usados, né, pelas diferentes metodologias que foram usadas, enfim, eles acabam fazendo, então, uma revisão qualitativa, narrativa, né, dos achados. E então é interessante aí, né, justamente essa ideia para estudar o que, em termos de psicologia, qual que é os critérios que fazem com que as pessoas tenham adesão, o que elas sentem, uma série de fatores. Então, para a gente entender um pouco o que a gente vai falar aqui, é legal entender que uma das teorias psicológicas mais usadas aí, inclusive nesses estudos sobre esporte, aderência, essas coisas, né, porque da motivação, na verdade, né, motivação para participação na atividade física, certo exercício, é essa teoria da autodeterminação, né? Então, essa teoria diz, né, que considera, por exemplo, ela foi proposta em 1981 por Richard M. Ryan e Edward L. Deci. Ela foi proposta para que questões epistemológicas de conhecimento, né, e éticas de paradigmas eudaimônicos. O que é traduzindo? Né? Basicamente, para investigar essa questão da felicidade. Né? Então, nessa teoria, considera-se que a saúde e o bem-estar psicológico como consequência do compromisso com os desafios e propósitos da vida. Então, quer dizer, segundo esses autores dessa teoria, meio que você faz seu destino. Então, a autodeterminação, segundo outro autor, representa um conjunto de comportamentos e habilidades que dotam a pessoa da capacidade de ser o agente causal em relação ao seu futuro. Ou seja, de ter comportamentos intencionais. Dessa maneira, essa teoria tem como objeto de estudo as condições do contexto social eh, que, par- eh, que ah, eu já falei que a minha letra é terrível, né? Eh, do contexto social que determinam a saúde psicológica como representada como hipótese principal a noção de que o bem-estar psicológico pode ser alcançado a partir da autodeterminação. Ou seja, né, traduzindo essas definições meio grandes, a ideia é que as pessoas podem determinar, né, elas têm uma necessidade de autonomia, elas têm uma autonomia, então elas se autodeterminam e elas vão escolher, então, o que as faz felizes nessa busca de felicidade aí, né. Aí tem uma segunda teoria, uma subteoria, né, que é uma subteoria da teoria da autodeterminação, que é a teoria das necessidades básicas, que propõe que essa questão de autonomia tudo, né, para ter essa autonomia, para alcançar esses objetivos, e são os objetivos que movem as pessoas a fazer atividade física, né, uma das partes em termos motivacionais, são três necessidades: necessidade de autonomia, de competência e de relacionamento. Então, a teoria da autodeterminação, ela diz que você pode, a partir da escolha de certos comportamentos, de certas aprendizados e tal, ir em busca dos propósitos que você tem ali na vida, né? E essa teoria das necessidades básicas, né, que é uma subteoria dessa teoria da autodeterminação, ela diz que você tem algumas necessidades nessa busca aí de propósito, tal, né, o que vai te motivar, por exemplo, para escolher desafios, para etc. Para escolher os desafios, seus propósitos, é a necessidade de você ter, então, conquistar autonomia, competência e relacionamentos. Então, muitas das coisas que eles vão vendo aqui nessa revisão do CrossFit, eles vão falar, né, que, por exemplo, essas três necessidades são aquelas que estão relacionadas, por exemplo, ao engajamento no CrossFit, tá? Então, ele começa falando, ele chama o CrossFit, né, e outras modalidades como programas de condicionamento extremo, né? E ele cita alguns, né? Insanity, John Jones, né? Jim Jones, Insanity, né? Ele fala Jim Jones, Insanity, que mais? O CrossFit,
obviamente, né, é um deles. Então, ele vai falando desse problema. Aí começa a falar que o CrossFit, né, Insanity, Jim Jones, P90X e CrossFit, né? O CrossFit tem crescido muito nos 20 anos, tem mais de 142 países e tem mais de 14 mil afiliados, né? Então, esse trabalho foi o primeiro trabalho onde fez uma sistematização abrangente e em profundidade do atual produção sobre variáveis psicológicas dos participantes de CrossFit, né? Já falei que eles não fizeram uma análise. Então, quanto à participação, né, os dados dele combinam, né, eles estão de acordo com um dado de um outro pesquisador, de um trabalho anterior, chamado Fish, né, que as razões relacionadas, razões intrínsecas, né, aquela coisa da motivação intrínseca, extrínseca, embora não seja tão simples, mas motivações intrínsecas e razões relacionadas ao divertimento, desafio e afiliação na participação de CrossFit se assemelha ao esporte. Ou seja, quando você vê o participante de CrossFit, vê as motivações intrínsecas dele e o fato dele, em termos buscar divertimento, desafio e afiliação, é muito parecido com a ideia do esporte. Aí eles dizem, por exemplo, que isso faz com que, pelo menos em teoria, esse elemento, por exemplo, em teoria, seria uma coisa que, para o CrossFit, favoreceria a adesão por longo tempo, né? Porque o indivíduo, como ele tem essa questão do divertimento, do relacionamento, do desafio, ele não sairia como de qualquer outra habilidade. Por outro lado, ele fala que isso realmente precisa ser confirmado, porque não tem estudos de dropout, né, de abandono do CrossFit, com o fato que existe para outras atividades aí uma relação inversa de quanto mais intenso o exercício, mais a tendência as pessoas, como é que fala? Sair da atividade, ou seja, à medida que a atividade vai perdendo prazer, que ela vai ficando intensa, as pessoas vão saindo. E, de fato, né, nesse estudo aqui, eles fizeram esses levantamentos desses 34 estudos, que ele está aí todo, né, aqui, esses 34 estudos aí que ele mostra, de um monte que ele achou inicialmente, eles acharam inicialmente, os participantes do CrossFit realmente têm uma percepção subjetiva de esforço maior, ou seja, eles realmente consideram que a modalidade deles é uma modalidade mais intensa, né? Então, aqui no CrossFit, um dos motivos das pessoas praticarem essa modalidade é que nos estudos se mostram que os participantes encontram que as suas necessidades de autonomia, de relacionamento e competência, prontidão, são satisfeitas pela modalidade, né? Então, no CrossFit, o relacionamento é claramente promovido pelo senso de comunidade. Então, ele fala muito desse senso de comunidade no CrossFit, que é um fator que, né, você cria um laço ali, tem várias coisas, né? Então, ele fala que uma das motivações para o relacionamento, lembra que a gente falou, né? Autonomia, desafio e relacionamento, né? Que são as variáveis lá. Então, no CrossFit, ele fala que, por exemplo, o relacionamento é muito. Como é que fala? Ele é muito garantido por essa questão do relacionamento, a forma que as pessoas treinam coletivamente, né? Aí ele vai falando de competência, né? É um forte preditor identificado para as relações intrínsecas, né? Então, ele fala que no nosso CrossFit, então ele fala assim, ter competência, que é uma distância de máxima, é uma forte competência para gerar motivação intrínseca, né? E aí ele fala que no CrossFit, essa coisa de você ter o registro do seu desempenho, né, você poder competir entre outros, mas também com você, principalmente com você, de melhorar, ele vai gerando um senso de competência à medida que você vai evoluindo. Então, né, eu tenho lá necessidade de autonomia, né, competência e relacionamento. Então, relacionamento, os grupos, né, a questão de treinar junto. Competência, essa forma de treinar, né? E ele, inclusive, fala que, por exemplo, as pessoas que, por exemplo, venham procuram, né, CrossFit por motivos mais de motivação extrínseca, por exemplo, melhorar a habilidade, imagem corporal, elas teriam, dessa forma, mais chance de sair de abandonar a modalidade, em comparação a essas que têm os objetivos mais intrínsecos, né? Então, isso. Então, eu já falei que ele achou que também o CrossFit aumenta o senso de afiliação pelos próprios participantes, como determina, né? E ele fala, a gente falou justamente, né? Apesar do CrossFit não ser uma modalidade onde, onde a questão da função corporal
é mais objetivada, é mais buscada, é mais enfatizada do que a questão da aparência física. Ele fala que algumas pessoas relatam procurar essa questão da aparência física, mas elas também estão mais sujeitas, em teoria pelo menos, a abandonar mais facilmente em comparação a esses da motivação intrínseca. Aí quando ele vai avaliar esses vários fatores aí contra a questão de humor, né? Várias coisas de humor, os dados são inconsistentes, né? Saúde psicológica, ele fala que em termos de saúde psicológica, que os participantes têm melhoria da imagem corporal, desempenho, né? Eu já falei que eles têm uma percepção de esforço maior entre os participantes. Aí eles recomendam que no CrossFit falta, aí para quem fazer esses estudos, né? Interessantes, os próprios autores falam, a questão de usar o RPE da sessão, né? O RPE da section, quer dizer, pegar o tempo lá que você treina, pela pontuação que você dá na escala lá do Borg, e você usar esses estudos, porque não tem para realmente quantificar a carga interna desses estudos, né? Aí ele fala dos achados lá, manutenção e aderência, está relacionados aos aspectos psicológicos, motivação e satisfação das necessidades psicológicas, que a gente já falou, né? Então, conforme a teoria da autodeterminação. Motivação, muita motivação intrínseca, alta percepção de força, razão, a diversão, desafio e afiliação. Ele já falou disso. Então é isso. O que mais que ele fala de interessante? A gente vai anotando várias coisas, depois a gente vai vendo essas, né? Então, mas basicamente aqui, né? Aqui são os critérios que ele usou de inclusão, participar, qualquer treino de CrossFit, com sujeitos saudáveis, né? Com grupos de outros tipos de exercício físico, né? Aspectos psicológicos, qualquer estudo que era transverso, randomizado ou não randomizado, e critérios de exclusão, né? Os critérios de exclusão. Aqui, era Achados Perdidos, era justamente para falar, não tem nada a ver o livro de Stephen King, né? Mas eu procurei um slide para falar de achados, né? Do estudo, não achava, achei Achados Perdidos, então lembrei de Stephen King, que eu já li alguns livros dele e acho bacanas os livros, né? Então, o que fica aí, né? Para a gente fazer um resumo, que às vezes lendo fica meio quebrado. Então, existe uma teoria da autodeterminação que basicamente propõe lá que você faz seu destino através da busca de propósito e competências que levem você a atingir esses propósitos, né? E uma subteoria lá, que é a teoria das necessidades básicas, que é uma subteoria dessa, dentro da teoria da autodeterminação, diz que você precisa de autonomia, competência e relacionamento. Então, eles usam basicamente esse core, né, esse pano de fundo para levantar as informações dos outros trabalhos, dos 34 que foram elegíveis. E aí, basicamente, ele fala que essas três necessidades, né, são atingidas no CrossFit. Porque, por exemplo, eu até coloquei a foto aí de um grupo, né? Não sei se é um grupo, são pessoas que parecem ser de um grupo, e elas, nesse grupo, elas desenvolvem um relacionamento, né? Faz aquele senso de participação, de amizade, de desafio em conjunto, um relacionamento está por aí, então o CrossFit desenvolve esse senso de relacionamento, que é um dos criadores de motivação intrínseca, que, né, isso vários autores de psicologia do esporte falam, né, que é participar em algo por motivação intrínseca, né, seria, pelo menos em teoria, uma coisa que permitiria uma manutenção por mais tempo, porque você não está tão condicionado a influências, né, externas. Então, se eu sou um jogador que vou jogar fora de casa, e aí eu estou principalmente focado em certas características psicológicas que são muito mais internas, né? Meu desafio, como vou jogar hoje, vou melhorar, do que como a torcida vai me tratar, ou seja, uma coisa mais extrínseca, eu tenho mais chance de continuar, ter um desempenho, né? Enfim, seria uma diferença de motivação intrínseca na participação, embora não seja só isso, né? Ele fala que outra coisa que ele destaca muito, que são as formas de treinamento do CrossFit, né? Que ela pode ir à autonomia, e ele cita, por exemplo, que eu não tinha falado, que quando o instrutor, né, a pessoa que, ou os instrutores, as pessoas que tocam lá os treinos e tal, quando ela permite a pessoa ter mais autonomia para escolher os seus exercícios, né?
para escolher o exercício no indivíduo que já é mais experiente, isso ajuda a gerar o senso de autonomia. E quanto aos são né, autonomia, competência e relacionamento. Quanto à competência, o próprio que ele fala que é uma coisa que pode explicar o crescimento de popularidade da modalidade, é o fato de que, à medida que eu vou tendo um acompanhamento dos meus registros de melhora, de evolução, vou aprendendo, né? Porque junta a calistenia, habilidades de levantamento de peso, ginásticas e várias outras habilidades. À medida que eu vou evoluindo nessas habilidades, né? Embora aí, né, na habilidade, ele fala, né, embora todos estejam sarados, né, sejam fortes, a modalidade visa mais justamente a questão da habilidade e, né, e capacidades, né, habilidades e capacidades, do que a parte física. E à medida que eu vou evoluindo nesse de melhor aproveitamento das minhas capacidades, desenvolvimento das minhas habilidades, eu vou gerando um senso de competência, né? Então, quer dizer, se a gente pensar que a teoria da autodeterminação está lá, que o indivíduo escolhe habilidades, competências para atingir seus objetivos, o CrossFit está alimentando isso. Então, eu vou tendo uma sensação, uma percepção de que eu estou no caminho certo. Né? Então, é interessante isso, né? Eu agradecer o meu aluno Rafael Migoto, que é professor de educação física, de mestrado, né? Que a gente começou no mestrado agora. Inclusive, a gente está trabalhando com variáveis de imagética no CrossFit, né? E ele achou esse trabalho, achei bastante interessante, porque eu gosto muito de psicologia também. Quem sabe um dia ainda faço uma faculdade de psicologia, né? Não conto isso para ninguém. Então, ele trouxe, agradecer ele pela sugestão do trabalho, né? Que eu achei interessante falar aqui para a gente. Que é essa coisa também, né? Que não está falando nada assim, vamos dizer, de fisiológico, em termos de neurotransmissores, hormônios que determinam os construtos psicológicos, né? A gente está falando de autonomia, competência, são construtos, né? São ideias. Mas é um trabalho bem interessante aí, porque é uma modalidade que está sendo estudada, inclusive a gente está estudando questão de ansiedade, imagético, questão desse desenvolvimento de características, desafios. Então é bem interessante isso aí, ok? Então a gente vai aprendendo mais aí, né, sobre essa modalidade. Então é isso. Quem sabe aí, espero que tenham gostado, né? Deixe seu like, convide seus amiguinhos e até um próximo vídeo aqui no canal Falando Francamente com K, porque como você já sabe, é mais fácil de achar. Tchau, gente, até um próximo vídeo. Um abraço.